Olá para vocês, sejam muito bem-vindos aqui nesta aula de Geografia. Eu sou David Vieira e hoje falaremos sobre América Anglo-Saxônica, natureza. Eu queria convidá-los para fazer um passeio pela América Anglo-Saxônica para que possamos desbravar, desvendar as maravilhas naturais desta região da América. Esta região é formada por Estados Unidos e Canadá. Aí podemos ver os dois países que compõem a América Anglo-Saxônica. Canadá ao norte, na cor verde, e Estados Unidos na cor laranja, podemos dizer assim. Este mapa está em inglês, ok, pessoal? Por isso que está ali escrito United States, nos Estados Unidos. Muito bem, aqui comigo. Essa região ela é formada a partir de critérios comuns que esses dois países apresentam, como, por exemplo, as condições econômicas e socioculturais. Mas aqui nós vamos falar um pouco sobre a natureza. Vamos conhecer, então, a partir agora do mapa que eu tenho aqui no quadro, as principais características naturais desta região, que é maravilhosa. Vocês vão ver. Quer saber mais? Então vem comigo. Aqui nós temos o mapa físico da América Anglo-Saxônica que eu trouxe especialmente para vocês. É interessante aqui, primeiramente, a gente entender o seguinte. Aqui, o mapa físico, ele apresenta a altitude, o relevo. Então, nas partes mais vermelhinhas, são as partes mais elevadas do relevo. Conforme vai clareando, podemos observar aqui o amarelo é menos alto, aqui o branquinho é mais baixo ainda, e o verdinho são as áreas planas, também conhecidas como planícies. O relevo da América Anglo-Saxônica, ele é formado, basicamente, por três tipos, como nós vamos observar agora. O primeiro é esse aqui, ó, as montanhas rochosas. As montanhas rochosas, também conhecidas como dobramentos modernos. Então, esses dobramentos, eles se formaram há mais de 70 milhões de anos atrás, na era Cenozoica. Eles são uma formação recente, porque se produziram a partir da colisão de duas placas tectônicas. Assim como ocorre ao sul, na Cordilheira dos Andes, o mesmo processo ocorre aqui também para a formação das rochosas. Aqui, na porção central da América Anglo-Saxônica, nós encontramos as bacias sedimentares, formada por planícies, alguns planaltos também esparsos pelo espaço. E na costa leste, nós temos aqui os Apalaches, os Montes Apalaches. Olha, observa bem aqui, ó. É um planalto que foi bastante desgastada com o tempo, por isso já sofreu bastante com a ação do intemperismo e da erosão. Então, os Apalaches é uma formação de relevo mais antiga do que as montanhas rochosas, por exemplo. Já estão bastante desgastados, por isso já estão bem menores. O interessante aqui é que essas duas formações montanhosas, elas acabam formando um corredor aqui no centro da América Anglo-Saxônica. O que nós vamos observar aqui, os fenômenos climáticos que ocorrem nesta região. Muito bem, pessoal, mas a partir agora do relevo, nós vamos entender um pouquinho da hidrografia, que é essa rede de drenagem criada pelos rios, a distribuição dos rios nesta região. Vamos observar então o seguinte, a gente sabe que os rios, eles partem das áreas mais elevadas em direção ao mar, nas partes mais baixas. Então, nós vamos classificar aqui segundo vertentes. A vertente é aquela direção em que a rede de drenagem, os rios, eles estão correndo. Muito bem, nós temos aqui, por exemplo, a vertente do Oceano Pacífico. São os rios que saem aqui das rochosas, lá do alto, e vão em direção ao Oceano Pacífico. Nós temos aqui, essas condições aqui, né, por ter um declive muito elevado, então esses rios dessa vertente do Pacífico, eles são muito importantes para a produção de energia elétrica,
e para irrigação também. Podemos citar aqui como os rios principais, olha só aqui. Nós temos aqui, ó, o Rio Colorado, mais ou menos aqui, ó. Aqui. E o Rio Colômbia. Rio Colômbia. São os rios principais, mais ou menos aqui, essa direção. Ok, mudando de lado, então, nós teremos aqui a vertente do Golfo do México. Nessa vertente, nós podemos, como é uma área de planície, nós podemos citar aqui o rio Mississippi. São rios mais lentos, né, porque são áreas de planície. Então, são muito importantes para irrigação e para navegação também. E o Rio Grande, que é o rio que faz fronteira com o México. Olha o Rio Grande aí. Rio Grande. Avançando, nós teremos aqui a vertente do Oceano Atlântico. Nessa vertente do Oceano Atlântico, ocorre que não existem rios tão importantes, mas existem os Grandes Lagos, que é o maior espelho de água doce do mundo. Olha só, os Grandes Lagos. Aí aqui, já no território do Canadá, nós temos a vertente do Ártico. Tem um rio principal aqui, que é o Mackenzie. O rio Mackenzie. Entretanto, o rio Mackenzie, apesar de ter uma importância pela sua extensão, ele vive a maior parte do tempo congelado. Então, não serve muito para navegação, entre outras possibilidades. E a vertente da bacia de Hudson. A vertente da bacia de Hudson, nós não temos rios aqui tão importantes, mas nós temos aqui o lago Winnipeg. Nós podemos citá-lo. Muito bem. Então, a partir daí, nós podemos observar, né, a rede de drenagem da América Anglo-Saxônica e vamos entender também o seguinte, com relação aos climas, existem os fatores que vão formar os climas. Relevo, altitude, latitude, maritimidade, continentalidade, entre outros. Podemos observar aqui a ação, por exemplo, do relevo. O relevo ele impede que ventos que sejam carregados de umidade cheguem até certas regiões da América Anglo-Saxônica, formando algumas áreas de desertos, como aqui na região, não vou marcar aqui não, vou botar aqui para vocês, ó, mais ou menos aqui, ó, formando o deserto do Colorado, né? As correntes marítimas, perdão, elas também influenciam muito. Como, por exemplo, nós temos aqui uma corrente marítima fria da Califórnia que vai fazer com que o clima seja um clima semiárido, a formação vegetal aqui da Califórnia também predomine, né, esse tipo. E nós temos a corrente quente do Golfo do México, que é um aquecimento bastante elevado desta área aqui, fazendo com que ocorram muitas chuvas aqui na região da Flórida, inclusive furacões, né, muitos deles violentíssimos. Como eu falei com vocês aqui, esse corredor aqui, que é formado por essa planície central, né, que está entre as Montanhas Rochosas e os Apalaches, tem uma massa de ar fria que vem do norte, a polar, e tem essa massa de ar quente que vem do Golfo do México. Então, você já viu o que vai acontecer aqui nessa região central, né? Vai ter uma disputa entre duas massas de ar. Então, a massa de ar fria com a massa de ar quente, elas não se misturam. Elas vão ficar uma acima da outra, vão tentar, né, se misturar, não conseguem, ficam naquela dança, um processo como se fosse um rolo compressor, até certo momento que esse rolo se desfaz e acaba chegando, se conectando ao solo, formando os tornados, né? Aquele tipo de vento giratório que você já viu, muito deve ter visto nos filmes aí, se forma a partir dessas condições do relevo. Muito bem, pessoal. Então, devido à latitude, vão predominar aqui, na parte norte, os climas mais frios. E conforme nós chegamos aqui a essa latitude, que é aproximadamente 25 graus norte,
até 80 graus norte. Então, não teremos climas aqui muito quentes, como o equatorial e tropical, por exemplo. Teremos climas subtropicais e temperados, que possuem 4 estações do ano bem definidas. Então, vamos observar agora as principais formações vegetais que vão se formar aqui na América Anglo-Saxônica. Vem comigo aqui, ó. No slide, nós temos a tundra. Observa aí a tundra, formação vegetal rasteira, formada por musgos, líquens. E ela está localizada aqui no mapa, comigo aqui, ó. Bem essa parte norte aqui, ó. É uma formação vegetal de... agora sim, ó. Formação vegetal de clima frio. Então, se forma aqui, ó. Essa formação vegetal rasteira. Lá no slide, nós temos as florestas temperadas. Florestas temperadas do clima temperado. Formação vegetal composta por árvores que as folhas caem durante o inverno, caducifólias. E formada por... Nós temos aí o carvalho, por exemplo, faias, árvores bem coloridas, uma formação vegetal que particularmente eu acho muito bonita. Ela está localizada em boa parte aqui, ó, na costa leste da América Anglo-Saxônica e uma outra porção também aqui, ó, nas áreas mais elevadas, as rochosas, tanto aqui na parte central como aqui na costa oeste. Lá no slide nós temos a estepe. A estepe é uma formação vegetal que está ali, rasteira também, e ela predomina num clima semiárido. Nós temos os desertos, nós temos aqui a região da Califórnia, na costa oeste, e parte da estepe também, pegando grande parte aqui da área central, principalmente aqui já nos Estados Unidos. Avançando, nós temos os desertos, deserto do Colorado, como eu falei com vocês aqui no mapa, se localiza aqui nesta área aqui. Taiga, a taiga é uma formação vegetal do clima frio. Geralmente ela pode se encontrar nas altitudes elevadas, logo depois da floresta temperada. Formada por pinheiros, nós conhecemos assim, né? Árvores chamadas de coníferas. Muito bem, pessoal. Chegamos ao final da nossa aula. Fique ligado, assista às aulas do Rio Educa na TV, mas antes ainda tem o nosso desafio, comigo aqui na tela. Olha aí. Os invernos rigorosos são características predominantes nos climas da América Anglo-Saxônica. Você gostaria de viver em um clima com esta característica? Então essa aí é a resposta que você vai botar lá aí no seu caderno. Você pode também responder nos comentários dessa videoaula, compartilhar com os colegas, falar com seu professor. E eu vou ficando por aqui. Até logo!